O tema escolhido hoje é a pedagogia de Jesus, né? Pedagogia, as professoras de plantão que me corrigem, mas são métodos de ensino, né? Um resumão assim, do que é pedagogia, é um método de ensino. E Jesus, né, é o nosso maior mestre até então conhecido. Jesus conseguiu realmente fazer, com a sua pedagogia, tá, deixar as suas lições que estão perdurando há mais de 2000 anos. Embora a gente estude e nunca chega ao final dos estudos, né? Porque sempre um detalhezinho numa parábola, sempre um detalhezinho numa frase, um detalhezinho no exemplo deixado por Jesus, que a gente passou batido, né? Então, é importante sempre estar estudando as máximas de Jesus, as parábolas de Jesus, porque é o caminho a seguir. Tá? Então vamos lá. Bom, para nós estudarmos então a pedagogia, né, a metodologia que Jesus empregava para os seus ensinamentos, nós temos que voltar um pouco no tempo. Temos que voltar então nas 3 revelações, né? Então, relembrando, né, a primeira revelação, quem se lembra? Moisés. A segunda revelação, Jesus. E a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos. Tá? Então, vamos voltar lá, 1500 anos antes de Cristo. Tá? Como é que era o nosso mundo? Como é que era aquela terra que Jesus depois encarnou? Né? O que acontecia lá? Primeiro, os hebreus, né, eles eram escravos dos egípcios naquela época. E não existia lei nem regras. Tá? Qualquer povo que invadisse a terra de outro, tá, ele ficava com todas as riquezas daquela terra e os habitantes eram feitos escravos. Tá? Não era bem uma escravidão como foi a escravidão negra no Brasil. Tá? Mas eram escravos, eles não eram livres. Tá? Eles tinham um certo tratamento, tal, conviviam com seus senhores, mas eram escravos. Não tinham liberdade, o livre-arbítrio. Então, era um território onde o mais forte prevalecia sobre o mais fraco. Então, as nações mais fortes, que tinham melhores exércitos, dominavam o mundo através da força. E não se tinha respeito pela vida, não se tinha respeito pelas mulheres, não se tinha respeito pelos idosos, não se tinha respeito pelos doentes, pelos mais fracos, e eram simplesmente abandonados. Tá? Aí veio Moisés, né? Antes dele vieram os profetas, mas não vamos entrar nesses profetas, mas até 1000 anos antes de Moisés, os profetas já diziam, né, da vinda das revelações, da vinda de Moisés, que ia libertar o povo dos hebreus, os hebreus dos egípcios. Falava também do Messias, que seria Jesus. Então, isso tudo foi profetizado. Tá? Tá lá no Velho Testamento, essas profecias. Tá? Mas Moisés, ele foi a primeira revelação. Ele realmente teve o contato com Deus, teve o contato com o Criador. E ele trouxe o quê? Nós vamos ver agora. Moisés, ele trouxe 2 formas de lei, né? 2 leis com partes distintas. Uma chamada Lei de Deus, ou também Tábuas da Lei. Quem assistiu os 10 mandamentos, né? Então vê lá aquele fenômeno de efeitos físicos que escrevem as leis numa tábua de pedra. Tá? Aquilo é um fenômeno, né, de efeitos físicos, tá? Que veio do alto e trouxe então as leis, também chamada 10 mandamentos. Essa é a lei de Deus, essa é a lei natural, essa é a lei imutável. Mas ele também trouxe a lei civil, ou disciplinar. Ele trouxe disciplina, que ele mesmo criou. Tá? Essa lei dos homens, ou de Moisés, ela é mutável. Ela muda conforme a época, muda conforme os costumes, muda conforme a evolução intelectual e moral daquele povo. Tá?
Então, o resumo aqui embaixo, né? A lei dos homens e a de Moisés é apropriada aos usos e costumes do povo e se modifica com o tempo. A nossa também, né? Vamos voltar para o nosso tempo aqui. As leis que valiam até 1900 já não valem mais. Né? As leis foram modificando. A lei dos homens, não a de Deus. Tá? A lei dos homens, que está na Constituição, que está lá nos direitos civis, elas vão mudando com o tempo, vão se adaptando aos costumes de época, aos costumes do povo e à evolução intelectual e tecnológica do mundo. Tá? A lei de Deus não muda. Tá? Então está aqui a figura de Moisés segurando as tábuas da lei. Né? Quem não assistiu esse filme, quem não leu o livro, também vale a pena. Né? Então, as tábuas da lei. Vamos falar rapidamente quais são os 10 mandamentos. Acho que todo mundo aqui já teve contato com os 10 mandamentos. Tá? Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses. Tá? Então, o que Deus está dizendo para nós com essa lei? Que não existe outro Deus, existe um único Deus. Tá? E ele tem que ser amado, porque ele é o Criador. Tá? E ele é a inteligência suprema. Tudo que enxergamos, tudo que sentimos e tocamos foi criado por ele. Desde o mais simples organismo monocelular até qualquer outro ser inteligente. Tudo é criado por ele. Não fazer ídolos nem imagens para adorar. Tá? Na época de Moisés, isso aqui era muito comum. O Império Romano, o Império Grego, mesmo os egípcios, eles tinham centenas de deuses. Era um deus para cada coisa. Era um deus da agricultura, um deus da guerra, um deus do trovão, um deus do amor, um deus do vinho. Tinha tudo. Né? Aí Deus falou não. Né? E não precisa ídolos. A idolatria não agrada a Deus. Nós não precisamos de ídolos para falar com Deus. Tá? Nada contra quem tem uma imagem de Nossa Senhora, alguma coisa em casa. Não é isso. Se aquela imagem representa para nós algo importante, não nada contra tê-lo. Eu estou falando aqui de idolatria, de ídolos. Tá? A pessoa fica fanática idolatrando um ídolo de um Deus que não existe. Então Deus passou essa mensagem, não fazer ídolos, nem imagens para adorar. Não tomar o nome de Deus em vão. Na época também, o que acontecia? E acontece até hoje, né? Tudo era culpa de Deus, ou tudo era a vontade de Deus. E nós sabemos que não é assim. Então, uma catástrofe, não foi Deus que, é um castigo de Deus, tá? O desencarne de um ente querido, não, é um castigo de Deus, Deus não podia fazer isso comigo, né? Algumas pessoas têm esse hábito, mas não é isso, tá? Então isso é tomar o nome de Deus em vão. Deus tem que ser respeitado como Criador de tudo. Tá? Descansar no 7º dia e dedicar esse dia a Deus. Não exatamente no sábado ou no domingo, não é isso que Deus falou, não é o dia da semana. Mas ele quer dizer com isso o seguinte: deixe um espaço para a espiritualidade, deixe um espaço para concentrar-se, para elevar as suas vibrações ao alto, a Deus. Então trabalhe, se divirta 6 dias por semana. Deixe uma parte da sua semana, uma parte do seu tempo, para a espiritualização. É isso que ele está dizendo aqui. Honrar pai e mãe. Não é só o pai e a mãe, mas honrar os mais velhos, os mais experientes, os filhos, tá? Os amigos, os parentes. Porque na época também não existia. O que acontecia? Os pais ficavam velhos e eles simplesmente eram abandonados. Viviam vagando pelas ruas até morrer. Tá? Não existia o respeito pelos mais velhos. Não matar, dispensa esclarecimento, né? Não cometer adultério. Entendemos que esse adultério não é só o adultério de trair marido ou trair mulher.
É o adultério de fazer traição em todas as suas instâncias. Tá? Quando você deixa de cumprir um acordo, você está adulterando aquele acordo. Quando você faz uma promessa a alguém e não cumpre, você está adulterando a sua promessa. Então, cometer adultério não é só da parte de relacionamento sexual. Tá? Então, não cometer adultério. Acho que eu vou. Não furtar, não roubar, na mesma forma que não matar. Dispensa comentários. Tá? E roubar também não é só o ato de furtar, de fazer um roubo, um assalto. Mas quando você deixa de pagar um funcionário, você está roubando a ele o direito dele receber pelo seu trabalho. Quando você deixa de pagar uma dívida, você está também indiretamente praticando um furto, um roubo, porque se você lesou alguém que lhe emprestou um dinheiro ou te deu algum bem em troca do dinheiro e não o recebeu. Então também entra aqui o não furtar. Tá? Não fazer falso testemunho contra o seu próximo. Isso aqui é inveja, calúnia. Tá? Então é uma lei de Deus. A calúnia, a inveja, tá? Essa falatório, fofocas, né? Tá aqui, faz parte dos 10 mandamentos. Não cobiçar as coisas de seu próximo. Tá? O que é a cobiça? Tá? A cobiça é algo que você não pode ter, ou não pode ter naquele momento e que você quer, mas é bem material. Tá? É bem material. Não é só cobiçar a mulher do próximo, como está em alguns livros aí. A cobiça das coisas do seu próximo, sejam elas materiais ou não. Tá? Eu pergunto também para vocês, né, os 10 mandamentos estão atualizados? Eu posso garantir que sim. Tá? Que ainda, isso aqui é imutável. Passarão mais 2, 3 mil anos, isso aqui vai estar valendo. Porque as leis de Deus não mudam com o tempo. Ok? E está aqui uma gravura, né, mostrando as tábuas da lei, escrito em hebraico. Né? Vamos lá. Aí vem a segunda revelação. 1500 anos depois de Moisés, então vem Jesus, vem o Cristo. Né? Cristo é o iluminado. Então, os profetas já diziam, o Messias virá, o Messias virá. E os hebreus, esperando então o Messias, e qual era um povo que estava subjugado, era um povo que estava na época de Moisés, escravos do Egito. Na época de Jesus, estavam subjugados pelos romanos, ou seja, um povo que não tinha liberdade. E o que eles esperavam então como Messias? Esperavam um general guerreiro que pudesse formar um exército e liquidar com seus inimigos, né? Esse era o pensamento da época. Aí vem Jesus e não traz nada disso. Né? Jesus não traz a violência, Jesus não traz armas, Jesus não entende ou não quer saber de guerras. Ele traz o quê? O amor. Né? Então, a segunda revelação. Aí, uma das máximas de Jesus é essa aqui, né? Não pensais que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes de tudo que está na lei, antes que a lei seja cumprida, até o último J, até o último ponto. O que Jesus está dizendo? Ele não veio destruir a lei, não veio destruir a lei nem de Deus, lógico que não, né? E muito menos dos homens, ele veio dar cumprimento. Ele acabou alterando sim a lei de Moisés. Quando ele traz o amor, a lei de Moisés, a lei civil, né, de Moisés, era muito dura, né? Com pena de morte, com apedrejamento e tudo mais, mas eram costumes da época. E por que Moisés não liberou o povo
desses castigos, dessa lei dura? Porque o povo precisava daquelas leis para se disciplinar. Não se tinha nenhum motivo e se matava, e se castrava, se expulsava, se punha para fora, se apedrejava por nada. Então, a lei tinha que ser dura, porque os homens eram duros, A humanidade da época não entendia ainda a linguagem do amor, não estava matura o suficiente. Então precisou passar 1500 anos para que Jesus trouxesse a palavra do amor, Então Jesus não veio destruir a lei de Deus, e tampouco modificá-la. Ele veio cumpri-la e desenvolvê-la. Já a lei de Moisés, Jesus as modificou totalmente, reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, essas duas leis máximas de Jesus, elas traduzem todo o ensinamento, todo o evangelho que ele deixou para nós. Se a gente conseguisse sintetizar tudo aquilo em duas frases, seriam essas aqui: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Alguém poderia falar: amar a Deus é fácil, mas e o próximo? E o próximo que não é tão próximo? Então, é bastante difícil cumprir essas duas coisas. Está tudo aí, a lei e os profetas, Muito bem. Eu perguntaria: Jesus está atualizado? Com certeza está muito atualizado. Jesus nunca deixou de ser atual. Aliás, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós só chegaremos ao Pai, só chegaremos ao reino de Deus através dele, mas não dele pessoa encarnada, dele exemplo, dele nesse amor que ele trouxe, nessas máximas que ele deixou para a gente no Evangelho tão bem cuidado que ele nos deixou. Então, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Todo mundo já ouviu essa frase de Jesus. Mas que verdade que ele está falando? Qual é a verdade de Jesus? Sempre, em todos os anos que ele permaneceu encarnado, ele sempre tocou nesse assunto. A verdade que ele traz para a gente é que a alma é imortal e que devemos cuidar da nossa vida futura. Qual é a nossa vida futura? É a vida além do túmulo, é a vida depois desse desencarne. Então, como foi dito já na semana que passou, toda a mensagem de Jesus, ela contém isso aí. Para nós nos preocuparmos com o que realmente qual que é a nossa maior meta? É a vida futura. A vida atual tem que ser vivida como aprendizado, essa existência que nós estamos aqui encarnados. Mas essa não é a nossa vida. A nossa vida é no plano espiritual. E nós só vamos ter felicidade ou infelicidade dependendo do que plantarmos nessa existência, somada com as outras existências que já passamos. Então, nós estamos fazendo agora o nosso futuro. Essa é a mensagem de Jesus. Então, Jesus postulou o conhecimento futuro de toda a realidade que vivemos. Agora, vocês acham que aquele pessoal rude, ignorante, não aqueles pobres, mas os doutores da lei, aquelas pessoas que estavam fanatizadas por aqueles conceitos de vida da época, entenderam essa mensagem de Jesus? Não. Eles achavam que Jesus estava falando da vida material. Achava que o reino de Jesus era um reino de castelos, de exércitos. Não, Jesus estava falando do reino dos céus, do reino de Deus, do reino pós-morte, do reino lá no plano espiritual. Seus ensinos sobre imortalidade, leis de causa e efeito, corpo espiritual e, acima de tudo, seus ensinos morais se mostram atualíssimos. Jesus nunca foi tão atual.
Jesus foi o maior marqueteiro que já existiu na Terra, né? O marketing dele está durando 2000 e poucos anos aí, está firme e forte, né? Só não enxerga quem não tem olhos para ver, né? A verdade que Jesus se refere é a vida futura, como principal meta a ser alcançada, tá? E todo mundo achava que ele estava falando da vida material, dos bens materiais, né? Salvo aqueles poucos escolhidos, né, que pararam para ouvir, para ver e para sentir Jesus. E assim o seguiram e espalharam a sua doutrina, a boa nova, por todo o mundo, né? Então, a pedagogia de Jesus, né? Então, Jesus é chamado mestre maior, o mestre máximo, porque realmente ele conseguiu, sem lousa, sem data show, sem internet, sem WhatsApp, ele conseguiu deixar a sua mensagem até hoje, somente com parábolas, né? Então nós vamos ver aqui o que é uma parábola. Parábola é uma pequena narrativa, uma pequena história que é contada, com elementos que as pessoas conhecem, tal, e elas gravam, né? A partir daí elas gravam. Então é a melhor forma que Jesus encontrou para falar para aquele povo, tá? Ele falava para todos, para doutores, para pessoas de alto conhecimento, e falava também para os ignorantes, para os analfabetos, para os trabalhadores simples e ignorantes, né? Para crianças, e sempre com parábolas, com essa narrativa, com pequenas histórias, tá? Então, a pluralidade do público de Jesus exigia uma metodologia de ensino muito abrangente, tá? Pessoas pobres, pessoas ricas, mestres, iletrados, judeus, alguns gentios. Todo mundo sabe que é um gentil. Na época você tinha hebreu, o que não era hebreu era chamado gentil, tá? Além das crianças, faziam parte desse público que faz de Jesus um mestre sem precedentes em termos de sabedoria e persuasão. Jesus utilizava das parábolas para difundir seus ensinamentos, uma metodologia muito eficaz diante do seu público e da época. Então, como foi dito, a parábola são pequenas narrativas que usam alegorias para transmitir conceitos morais complexos de maneira simples. Então, tem a parábola do filho pródigo, tem a parábola da semente, né? Tem a parábola dos talentos, tem um monte, né? Se alguém pegar o evangelho lá, tem muita parábola para ser estudada. E cada uma, ela tem uma linguagem simples, alegórica, mas uma mensagem muito profunda. A gente realmente dividir as parábolas, né, e esclarecer o que Jesus estava dizendo, é perplexo, né, de tanta informação moral que ali existe. Continuando na pedagogia de Jesus, né? Jesus recorreu ao ensino por meio de parábolas para evitar as ciladas dos adversários. Jesus, como ele foi premeditado ou profetizado, né, pelos profetas como o Messias, o libertador do povo hebreu, o que os governantes da época fizeram? Começaram a perseguir. Tanto que Herodes mandou matar todas as crianças, né, na época que Jesus nasceu, precisaram fugir para não pegarem Jesus, todas essas histórias aí, né? Então, eles, sabendo que Jesus era o possível Messias, eles perseguiam Jesus. Tanto que Jesus não parava em local nenhum, ele ficava um dia em cada lugar, 1 ou 2 dias no máximo em cada local, e estava sempre andando, ele e seus discípulos, ele e a sua turminha, pregando, ensinando, dando exemplos, mas nunca permanecendo muito tempo no local, porque fatalmente ele seria preso. E nas suas pregações, se ele usasse um outro tipo de linguagem direta, ele podia cair numa cilada, em perguntas com dupla interpretação. Então Jesus lançava-se mão dessas alegorias, dessas parábolas, e aí
essas pessoas, os chamados doutores da lei, não conseguiam entender a mensagem de Jesus que estava codificada nas parábolas. Então não conseguiam armar uma cilada para ele. Por isso que nunca ele foi pego de surpresa, né? E também prevenir interpretações errôneas do auditório, do público, né? Destinava-se a despertar a curiosidade dos ouvintes e o desejo de melhor explicação que os discípulos e os bem-intencionados pediam. Então, aqueles que realmente se interessaram pela mensagem de Jesus, pela parábola, procuravam o mestre depois para tirar dúvidas, para querer saber mais. Era isso que Jesus queria, exatamente isso. Tá? Então tem uma passagem do Evangelho aqui em Mateus, e também é repetido por Kardec, tá? no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe, por que lhes falais por parábolas? E lhe respondendo, Jesus respondendo, porque para vós outros, vós for dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, aqueles que compreendiam, assim como os discípulos, aqueles ignorantes, rudes, simples, humildes, que compreendiam as parábolas, foi dado conhecimento, foi dado esclarecimento para entenderem. Tá? É isso que Jesus está dizendo aqui. Tá? Os mistérios do reino do céu, ou seja, o entendimento do plano espiritual. Mas para eles, para os doutores da lei, para os seus perseguidores, não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, escutando não ouvem e nem compreendem. Tá? E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse, vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo está entorpecido, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, e que seu coração não compreenda, e que, estando convencidos, eu não os curasse. Então, essa passagem de Mateus, está lá no Evangelho, também está em Kardec, ele traduz isso que nós falamos, o porquê do uso das parábolas. Tá? Então, não sou eu que estou dizendo, né? É a Escritura Sagrada que diz. Bom, aí vem a terceira revelação. Então, passado aí 1850 anos após Jesus, vem a terceira revelação, tá? Que é a doutrina dos Espíritos. O que a doutrina vem nos trazer? Ela, agora com o público mais maduro, o público com mais reencarnações, já então a espiritualidade pode fragmentar aqueles conhecimentos e passar um pouco mais de luz, um pouco mais de claridade sobre realmente o que Jesus disse, principalmente sobre a vida futura, sobre o plano espiritual. Então a doutrina espírita, com a função de estabelecer a verdade que envolve o espírito sobre todos os aspectos, sua natureza, sua origem e seu destino. Implantada na Terra por inúmeros espíritos que se identificam coletivamente como espírito da verdade. Então, a doutrina, ela não tem um homem por trás, ela não tem um nome, ela não tem uma cartilha, tá? Ela foi feita pelos espíritos. Ela só foi compilada, ela só foi idealizada em forma de livro por Allan Kardec, que fez muito bem, e foi inclusive intuído para isso, né? Mas a doutrina foi feita pela espiritualidade, né? Então, mostrando a ascendência do espírito sobre o corpo físico e sua imortalidade e individualidade após a desencarnação, bem como as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Destrói o materialismo, e o materialismo é uma das maiores chagas da sociedade, e faz com que o homem compreenda
onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, o verdadeiro interesse da vida é a vida espiritual. Não são os bens materiais, né? Daqui não levaremos nada. Tá? Disso aqui não levaremos nada. Está tudo emprestado para nós durante a nossa passagem, né? É isso tudo que Jesus sempre pregou, de várias formas, com várias parábolas. E vem a doutrina dos Espíritos esclarecer isso. E mais do que isso, né? Vem trazer exemplos. Hoje nós temos comunicação mais do que comprovada entre os mundos, material e espiritual. Aqui, nessa casa. Não precisamos sair muito longe. Então, está mais que comprovado a existência do plano espiritual, está mais que comprovada o auxílio deles por nós, a influência deles em nós e nós sobre eles. Isso é comprovado, inclusive cientificamente. Sua moral, e a moral é a moral cristã. Então, nós seguimos a doutrina do Cristo, pois fortalece o cristianismo em nós, esclarecendo em nós o que somos, de onde viemos e o que estamos fazendo na Terra, por que sofremos e qual a nossa destinação futura. Então, jogar as culpas do sofrimento para Deus não é mais tangível para a doutrina espírita. Nós sabemos por que sofremos, sabemos porque sentimos dor, porque sentimos angústia, porque temos que passar por catástrofes, porque temos que passar por privações. Hoje nós sabemos, a doutrina nos traz essa informação, que até então não tinha. Tá? Ao mostrar a verdade, o Espiritismo, a terceira revelação de Deus aos homens, chama para si a função de consolador prometido por Jesus. Jesus disse com todas as palavras, que o meu Pai lhes enviará um consolador prometido. Tá? Então, concluindo, né, pelo exposto devemos estar constantemente vigilantes, né, orai e vigiai, é a máxima de Jesus também, né, no cumprimento das leis naturais ou leis de Deus. Então, relembrando, leis de Deus não mudam, nós temos que segui-las. Quem muda é a lei dos homens. Devemos estar sempre estudando e aprendendo com as parábolas e exemplos de Jesus. Tá? Porque é importante frequentar a casa, sim. É importante ouvir uma palestra, sem dúvida. Mas mais importante é cada um buscar a sua verdade nas diversas formas que temos. Tem tantos livros muito bons, muito didáticos, né, que trazem essas informações. É preciso buscar, estudar realmente. E mais do que isso, né, o aprendizado não deve ser guardado. Precisamos passá-lo àqueles que querem ouvir. Detalhe, aqueles que querem ouvir. Tá? Nós jamais, a doutrina espírita, vai solicitar a um de seus praticantes que faça convencimento, faça doutrinação fora da casa. Não é a nossa política e nunca será. Né? Mas, sempre que alguém estiver necessitado e nós pudermos levar uma palavra amiga, levar uma experiência a quem deseja ouvir, ou até sobre a própria doutrina, nós temos sim a obrigação de passar o nosso conhecimento a essa pessoa. Basta ela pedir. Tá? Então, todos somos irmãos na jornada rumo à salvação do espírito imortal. Se nós não tivermos isso muito enraizado, nós não conseguiremos viver no mundo feliz que a Terra está se transformando. Se vai ser amanhã, o mês que vem, ou daqui 10 ou 100 anos, eu não sei. Esses processos são demorados. Mas o planeta está em alteração. Tá? Ele está passando por alterações programadas, não é surpresa, né? Vai sair de provas e expiações para um mundo mais feliz. Então nós estamos num período de regeneração. Então alguns espíritos que vão desencarnar, vão ser convidados a encarnar em outro planeta, em outros lugares.
Alguns vão ser convidados a ficar aqui, reencarnar num planeta mais feliz. Outros já estão reencarnando entre nós, que pode ser os pequenininhos que estão ali, que vêm para melhorar. Muitas vezes vêm já de planetas ou de regiões mais felizes e vêm trazer conhecimento para melhorar o nosso planeta. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, mas não tem uma data fixa. É um período de transição que pode durar muitos e muitos anos, tá? Esperamos que todos permaneçam aqui, ou pelo menos um lugar melhor, né? Tá certo? Então, era esse o resumo que a gente tinha para apresentar para vocês sobre o nosso mestre maior, né? Mais uma vez trazendo sobre a pedagogia que ele usava nas suas parábolas e nas suas máximas. Eu peço desculpa, eu estou um pouquinho rouco aí, a garganta, e também a palestra foi um pouco improvisada, foi a toque de caixa, mas eu acho que a reflexão está aí para a gente pensar. Muito obrigado a todos, e nós vamos passar então aos passes.